Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica, mais um começo de semana aqui no seu UMEC. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 61 de 2014. Eu, professor Scopini, estarei com vocês em mais uma aula técnica sobre o Uno Vivace, motor 1.0, flex, um carro bicombustível, trazendo sempre as novidades, os detalhes, enfim, tudo aquilo que você, nosso aluno reparador, precisa saber para poder aplicar no dia a dia da reparação automotiva, no dia a dia, né? Quando você tiver aí problemas, quando o carro vem com algum defeito, você tem valores, chicote, informações, dicas, manutenção, tudo para que você possa realmente fazer o devido reparo no Uno Vivace. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar um alô aqui ao Francisco Neves Neto, já dando boa noite. Alessandro Tomás também, lá da Mecânica Alessandro. Luizinho, de Estiva, Minas Gerais. Edu Pereira. Fábio Damasceno. Edson Bispo dos Santos. Diomedes, lá de Brasília. Anísio Halber. Anglino Bernardo. Jaimilson. Zé Almir, da Inject de Piauí, Juliano Freitas, Leandro Cruz, Mário Luiz Rous, Pedro Lucena, Sérgio Cunha Júnior, entre tantos alunos linkados de ponta a ponta do Brasil, aqui no seu MEC, seu Universo do Mecânico. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Começo de semana, sempre com o Uno Vivace. Hoje, no gerenciamento eletrônico do Uno Vivace 1.0 Flex, injeção Marelli e AW7 GVE, teremos nosso 10º encontro, já a penúltima aula deste conteúdo exclusivo para você, aluno do MEC. Hoje, 10ª aula, veremos atuador, parte 3. Então, a última parte dos comandados pela ECU, aqueles componentes em que a ECU manda, ou seja, dá a ordem, dá o sinal para justamente fazer o quê? Fazer todo o trabalho de aceleração, todo o trabalho de injeção de combustível, ignição, cânice, partida a frio e por aí vai. Ou seja, todos os comandados. Então hoje, atuador parte 3, aula final sobre os sinais de saída da ECU. Se ela tem os sinais de entrada, que são os sensores, temos também os sinais de saída, os atuadores, e é sobre isso que iremos abordar aqui nesta aula. Semana passada, em atuadores também, o assunto foi corpo eletrônico de borboleta, então o famoso corpo TBI, comandado pela ECU para controlar toda a passagem do ar admitido, e sistema de partida frio, já que é um veículo flex também. Na aula de hoje, 10º encontro, atuador 3, ar-condicionado, eletroinjetores e eletroventilador. Então, para fechar o assunto, atuadores, veremos o eletroventilidor, que é comandado pela ECU, nas suas duas velocidades, né? Primeira velocidade, que é mais baixinha, segunda velocidade, que é normal, né? O controle da embreagem do ar-condicionado e, claro, um dos principais, né, atuadores, os eletroinjetores, ou seja, os famosos e populares bicos injetores comandados por esta ECU. Então vamos lá, a nossa telinha de introdução. Para fecharmos as aulas sobre os comandados pela ECU, veremos os detalhes sobre os eletroinjetores, o ar-condicionado e o controle do eletroventilador. Então vamos ao Uno Vivace 1.0 Flex. Boa aula a todos. Na telinha, o veículo, né, o Uno Vivace, já aparecendo cada vez mais nas oficinas, né? Tá ficando mais comum esse carro hoje, porque já está com mais idade, já começa a vir para fazer freio, embreagem, suspensão, caixa de direção, já cheguei a fazer, fora toda a manutenção no sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Legal? Em nossa diagramação inicial, observem que todos os sinais de entrada já estão com asterisco.
fase, MAP, rotação em PMS, temperatura do motor. Lambdas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal do acelerador, posição da borboleta e o VSS, o velocidade. E à direita agora, hoje finalizamos, né, os atuadores, ar-condicionado e eletroinjetores e eletroventilador na aula de hoje. Já vimos corpo eletrônico, ignição, canister, bomba elétrica e o sistema de partida frio. Então aí, em nossa diagramação, o sistema Marelli IAW7GF, que é aplicado aqui neste Uno Vivace. Também tem aplicação em alguns Palios, tá? Os Palios novos, com motor 1.0, sistema idêntico, tá? Já fiquem espertos com isso também. Detalhes. A importância do tempo de injeção é um dos itens, né, que mais chama atenção nos comandados pela ECU. Assim, o TI, que é o tempo de injeção, é a forma de controle com alta precisão deste atuador e permite uma perfeita mistura de ar com combustível. Então, a ponta do circuito de combustível são os eletroinjetores, mas a ECU comanda eles através do tempo de abertura, ou seja, conforme ele é energizado, teremos a injeção do combustível. Esse TI, esse tempo de injeção, é simplesmente importantíssimo, porque é um tempo em milissegundos em que a ECU comanda, né, injetor por injetor. Só que ela não comanda no positivo, ela comanda o negativo da bobina interna de cada eletroinjetor. Só que a precisão é absurda. Não é em minuto, não é em segundos, é em milissegundos, né? Ou seja, uma precisão muito grande para um componente de alta, né, importância no sistema de injeção de combustível. Telinha de vocês, o motor do Uno Vivace, já falando da localização desses componentes, né, desses atuadores do sistema. Então, vamos aí na tela o círculo em vermelho mostrando a região que se encontra os eletroinjetores. Vamos lá. Localização. Fixos no coletor de admissão, temos os eletroinjetores bem próximos das válvulas de admissão do motor. Assim, a pulverização do combustível ficará bem próximo mesmo delas, das válvulas. Então funciona como? O sistema, ele consegue o quê? Exatamente, tá? Injetar o combustível na quantidade certa, na hora certa, no ângulo certo, bem na direção das válvulas do motor. A direção como se fosse já para entrar na câmara de combustão, porque está no finalzinho do coletor de admissão, já num ângulo favorável. E observem sempre, os injetores, eles ficam fixos de forma, tá, que não dá para girar, para justamente os orifícios ajudarem nesse ângulo, nessa angulação, tá, do circuito, da válvula de admissão do motor. Assim, entra já sem esbarrar em tantos lugares. Porque, pessoal, pensem sempre o seguinte, ocorre uma pulverização do combustível. O que é isso? O combustível em estado líquido, ao ele estar pressurizado na linha por 3,8 bar, né, e abre a ponta do injetor, um orifício minúsculo, uma ponta de agulha minúscula, e ali vai sair o combustível. Ele pressurizado, quando abre esse orifício minúsculo, ele sai em quê? Uma altíssima velocidade, pulverizando. Então, já não é um combustível líquido, já é um spray de combustível, é uma pulverização. Se ele bate na parede do coletor, no próprio cabeçote, na admissão, ele tende a escorrer. Sempre a ideia é o quê? Ele entrar num fluxo para já misturar com o ar que está entrando. Lembre-se, gás com gás, a mistura é muito mais homogênea, tá ok? Se essa pulverização, né, ela bate na parede do coletor ou mesmo no cabeçote, tende a escorrer. E aí é ruim de misturar. Líquido com ar, né, líquido com gás, a mistura já é
muito mais difícil, tá? É igual você pegar aí um desengripante em spray, um óleo em spray, pega aí na oficina, chacoalha. O que você ouve dentro da latinha do desengripante em spray? O que você ouve? Líquido. Tem líquido e gás junto, né? Mas você ouve o que? Um líquido. Quando você aperta o gatilho do desengripante em spray, o orifício que sai o óleo é finíssimo, muito fino. E ele sai com pressão por causa do gás. E aí ele sai o quê? Uma fumaça, uma pulverização do óleo. Não sai líquido. Sai uma pulverização. Joga aí matando mosquito. Sai uma pulverização. Agora coloca a mão na frente, espirra. Quando bater na sua mão, ele vai escorrer. É isso que acontece também com os eletroinjetores, tá? Ele tem que pulverizar o combustível e, se ele bate em paredes frias, ele tende a escorrer, ou seja, perde eficiência. Vai ter uma mistura menos homogênea, ok? Fotos lá no próprio motor do carro, ó, sem a carcaça do filtro de ar. Temos aqui, ó, o tubo distribuidor aí em paralelo ao cabeçote, já pertinho do coletor de admissão, tá ok? Então aí fica o nosso atuador. Bom, não é nosso, né? Nossos atuadores, porque são 4. Nessa outra foto mais aproximada, vejam, ó, estou apontando com o dedão aí bem nos conectores dos eletroinjetores. Então esse motor do Uno Vivace, você vai ter ignição e combustível do mesmo lado. Podem ver, ó, cabo de vela, né? Obviamente a vela e os 2 injetores. Mas só estão ali fisicamente posicionados, né? A vela, ela está com a ponta ignífera dentro da câmara de combustão, não tem nada a ver com combustível, né? E o bico injetor está no coletor de admissão, não tem nada a ver com a ignição. São componentes que estão só próximos um do outro, mas nenhuma ligação técnica nessa questão, tá? Então a vela vai estar com a ponta lá na câmara de combustão e o injetor com a ponta no coletor. Podem ver que o injetor está até mais alto do que a vela, né? Justamente por causa da posição do coletor de admissão, ok? O acesso a esses injetores é extremamente fácil. Muito simples, pessoal. Molezinha, tranquilo para fazer o acesso aos injetores, remover os injetores, tá? É até mais fácil tirar os injetores do que tirar as 4 velas. Sem brincadeira. Por causa da posição inclinada das velas, né? Dá um pouquinho de trabalho. É até mais fácil tirar o injetor do que tirar, propriamente dito, as velas, tá? Por falar nesse atuador, vamos lá. Trata-se de eletroválvulas do tipo NF, ou seja, normalmente fechada por uma mola interna. Então, quem fecha o injetor não é o módulo. Pessoal, gravem sempre isso. Quem abre o injetor? É a ECU, né, o módulo, através do tempo de injeção, o TI, vai alimentar a bobina do injetor e vai abrir o injetor. Beleza. Ótimo. Perfeito. Quem fecha o injetor? Quem fecha a agulha? A mola. Não é o módulo. O módulo é o comando para abrir, vencendo a pressão da mola. Quando o módulo corta a alimentação do injetor, o tempo de injeção, a mola empurra a agulha de volta. Ok? Isso é pegadinha? Pode ser. Quem abre o injetor, a ECU. Quem fecha o injetor, a mola. Tá ok? Assim que recebem as devidas alimentações, a bobina interna do injetor levantará a agulha, permitindo a passagem do combustível. Então é assim, temos uma bobina interna no injetor. Quando ela está energizada, positivo e negativo, né, cria o campo magnético e ela atrai a agulha, vencendo a pressão da mola. Quando corta ou positivo ou negativo, não tem mais a bobina interna energizada, acaba, né, essa questão de atrair a agulha, para imediatamente. A mola empurra a agulha contra a sua sede, tá? É algo bem simples e bem funcional também. Ou seja, quem abre é a própria ECU,
quem fecha é a mola interna, tá? Então, a agulha interna se torna fundamental para poder fechar o injetor, tá? Daí a importância, né? Um injetor que está gotejando, podemos ter o quê? Sujeira, aí se limpa algumas vezes o injetor. Se não resolveu, se faz o quê? Troca o injetor. Porque ou a mola está quebrada, ou a ponta do injetor criou um calo, né, entre a agulha e a sua sede, e não está mais vedando corretamente. Então, temos também essa possibilidade de problema, tá? Então, primeiro limpa. Não resolveu? Não tem jeito. Se o injetor não veda, fica gotejando, tem que trocar o injetor. É um risco muito alto de dar calço hidráulico, né, no motor, quando nós temos aí injetor gotejando. Muito cuidado com isso, tá? O motor demora para pegar, vai ter alguns outros sintomas, mas o risco de calço hidráulico é algo assim muito grande, tá? Não podemos pensar em correr de jeito nenhum, tá? Só para ter essa noção certinha. Bom, ligações do injetor. Estão vendo aí o tubo distribuidor? É o tubo que distribui o combustível aos 4 eletroinjetores? Pois bem, tem a ligação de apenas uma mangueira, né? E temos os 4 bicos injetores, tá? Fixos por trava, vedação feita por anéis O-rings, né? Tanto na ponta, contato com a flauta, como na parte de baixo, contato com o coletor de admissão. Então, dos 8 anéis O-ring, 4 são de vedação em relação ao combustível no tubo distribuidor, na flauta. 4 são para vedação de falsa entrada de ar em relação ao coletor de admissão. E quais são as ligações dos eletroinjetores? São bem individuais, né? Vamos lá? São alimentações individuais, onde apenas é compartilhado o positivo do relé. Então, quem manda positivo para os 4 eletroinjetores? Quem? É a ECU. Mas de forma indireta, né? A ECU não é de alimentar ninguém com positivo diretamente. Sempre vai ser indiretamente. Então é via relé. O positivo é um só para os 4 eletroinjetores. E o negativo? O negativo é individual. Injetor 1, A10, 2, 11, 3, 12, 4, A13. Então tá aí as 4, né, alimentações individuais dos injetores. E o controle negativo, né, que é feito aí por essa pinagem do conector A da ECU. Então assim se consegue o quê? Consegue-se um controle individual, cilindro por cilindro. É o que nós chamamos de injeção multiponto sequencial, onde é injetado na sequência o combustível. E se consegue o quê? Uma melhor mistura, uma mistura mais exclusiva, né? Cilindro por cilindro, de acordo com a necessidade, tá? Funcionamento do injetor. Olhem aí a foto dele, ó. Observe que é um injetor bem pequeno, né? Ele já é todo encapsulado de material plástico. Esse modelo já não quebra o conector, né? Onde é ligado aqui a alimentação positiva e negativa, né? Como acontecia com outros injetores da família Uno e Palio, né? Sempre quebrava o conector elétrico, né? Nossa senhora, era terrível, né? Você ia desmontar o carro, quando ia chegar a hora de tirar o injetor, estava colado os anéis O-rings no coletor, você jogava descarbonizante, desengripante, mexia um pouco, ia com cuidado, pumba, quebrava o conector elétrico do injetor, já era, né? Já era. Só colocando outro novo, né? Esse modelo já é mais firme, né? Para quebrar o conector elétrico ali tem que fazer uma força fora do comum, muito fora do comum, né? Então, não é por aí. Esse dá para retirar tranquilamente. E essa ponta, o eletroinjetor, pessoal, parem para imaginar. Parem para pensar. Temos aí o eletroinjetor. Nessa pecinha, né, que são 4 no carro, né, utiliza 4, passa-se o que ali? Todo o combustível. Tudo. Cabe, né, R$100 de gasolina no tanque, R$80 de álcool no tanque,
né, 50 litros ou 60 litros, vai passar tudo por aí. Tudo. Todo combustível passa pelo eletroinjetor, pessoal. Assim como todo ar passa pelo corpo de borboleta, né? Vocês viram na semana passada, todo combustível passa pelo injetor. E nesse momento tem o quê? Obstrução, formação de goma, carbonização, entupimento. E aí podemos ter uma vazão incorreta, um ângulo incorreto, um gotejamento, um bico travado, várias possibilidades que fazem com que o funcionamento do sistema fique irregular, não fique correto. Então temos que fazer o quê? Sempre estar atentos à questão de limpeza do eletroinjetor. Sempre, pessoal. Sempre estar atento. Funcionamento. A ECU controla por esses pinos, através do aterramento em milissegundos, a forma de energizar o eletroinjetor. Assim, controla a quantidade de combustível que será pulverizada. Compare com uma lâmpada. Tem positivo. Chegou negativo, a lâmpada acende. Cortou negativo, a lâmpada apaga. Né? Uma lâmpada de carro, né? Que é corrente contínua, né? Então você tem o quê? Quando está energizado, a lâmpada acende. Quando tira o negativo, a lâmpada apaga. É aqui. O tempo que a lâmpada está acesa é o tempo que o injetor está aberto, injetando combustível. E ó, não tem injetor meio aberto. Só tem duas posições. Ou ele está totalmente fechado, ou ele está totalmente aberto. A quantidade de combustível que vai ser injetada depende do tempo que ele ficar energizado. Quanto maior o tempo, mais tempo ele está aberto, mais combustível é injetado. Quanto menor o TI, menor é o tempo que ele está energizado, menor é o tempo que ele está aberto, menos combustível será injetado. Ok? Então está aí o funcionamento bem básico do eletroinjetor. E aqui, ó, aparece na tela do scanner, né, o tempo de injeção base. Não é individual, aparece no scanner, aparece um só para todos, ó. Tempo de injeção base, 4,71 milissegundos. Pessoal, 4,71 milissegundos. Ou seja, 4 milissegundos. 0,71. Quer dizer, o 71 já é abaixo de milissegundos, né? Então, 4 milissegundos. Olha o tempo que fica aberto o injetor. É muito rápido. Se analisar isso, né, numericamente, é algo absurdamente baixo, tá? Vamos lá. Observem que a ECU controla sempre individualmente cada eletroinjetor e assim consegue adequar a quantidade de combustível por cilindro. Seja álcool, seja gasolina, seja mistura, qualquer mistura dos dois, não importa. Ela consegue adequar sempre, tá? Telinha de vocês, o painel de instrumentos. E vamos lá a mais uma dica aqui no seu Mac, falando principalmente, né, da limpeza dos eletroinjetores. Vamos lá. A limpeza dos eletroinjetores é necessária a cada 30 mil quilômetros em média. Assim, teremos o leque, a quantidade de combustível corrigidos, já que é comum termos a sua obstrução com a utilização normal. Ou seja, usou álcool, cria goma. Usou gasolina, carboniza. Usou combustível alterado, né, entope, trava, né? Ou seja, são vários os riscos que existem num componente onde passa simplesmente todo o combustível do carro. Só passa tudo por ele. Não tem outro lugar. Todo o combustível do carro passa pelos eletroinjetores. Então, colocou porcaria, vai passar por ele porcaria. Combustível bom, vai passar por eles combustível bom. Misturou álcool com gasolina, vai passar mistura. Só álcool, vai passar só álcool, mesmo que, né, possa causar outros problemas. Não importa. Todo o combustível vai passar pelos injetores, e daí a recomendação de a cada 30 mil quilômetros, em média, fazer a limpeza por ultrassom. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais de atuadores aqui no seu Mac.
Olá, meus amigos reparadores, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valclay Arrefecimento. Estamos aqui hoje para passar para vocês mais uma dica bacana da Valclay Arrefecimento para vocês. Meus amigos, hoje vamos falar mais um pouquinho, né, da nossa linha de válvulas, da nossa linha de válvulas, eletroválvulas da Valclay, tá? A nossa 5525 e o nosso mais recente lançamento, nossa 1110.100, tá ok? Pessoal, muito importante nessas duas peças, a melhor dizendo, muito importante na aplicação, na manutenção desse motor flex, que é o seguinte: a grande maioria de problemas que nós estamos atendendo em campo aí de assistência técnica, por volta de seus 70% de problemas, que muitas vezes o pessoal acaba ligando para a gente, dizendo que é o componente que está com algum tipo de defeito, né? É a seguinte situação: esse motor, como nós já falamos em outras dicas, né? Esse motor flexível, o início de abertura da válvula termostática, quando o veículo abastecido no etanol, tá, pessoal? É a partir dos 100 graus, tá ok? Por isso o código 5525.100 significa que o início de abertura do componente no etanol, dessa válvula, começa aos 100 graus e a abertura total do produto Valclay, que já é homologado, acontece aos 114.5 graus, 8,5 milímetros, a abertura total. Vale salientar, pessoal, se no sistema nós não utilizarmos um aditivo de qualidade em proporções corretas, o que vai acontecer, né? A água, ela entra em ebulição a partir dos 100 graus. E se nós não promovermos, né, um aquecimento da água, fazendo com que essa água com essa solução não entre em ebulição, aí o que vai acontecer? Obviamente vai haver um excesso de pressão no sistema, fazendo com que haja vazamento, onde oferecer a menor resistência. No caso, muitas vezes é aqui na vedação entre a válvula termostática e a carcaça. Ou até mesmo na carcassinha, onde ela vai ali no cabeçote, no bloco do motor, tá ok? Então toma muito cuidado com isso. Utilizar aditivo de qualidade, né? A água entra em ebulição ali a partir dos 100 graus. Então, se não estivermos utilizando um aditivo de qualidade, né, ou em proporções corretas, essa água vai entrar em ebulição a partir dos 100 e a válvula não vai ter nem aberto ainda, né? Ocasionando assim um defeito muito parecido que provavelmente seja a válvula termostática. Esse produto, né, pessoal, hoje em dia não tem como nós fazermos aquele teste de colocar a mão na mangueira inferior do radiador e superior e alegar que é o termostato que não está abrindo. Porque a gente ressalta novamente, o início de abertura do componente é aos 100 graus e a abertura total ocorre com 114,5 graus. Ok? Lembrando que existe um teste que nós podemos fazer a parte elétrica do componente com um chicotinho, abastecendo, colocando 12 volts no terminalzinho aqui da bateria mesmo e aguardando 5 minutos para verificar se o bypass aqui inferior abre, né, certinho no máximo em 5 minutos. A gente pede que esse teste não se estenda por mais do que 5 minutos, porque nós estamos fazendo fora do habitáculo do termostato e a troca térmica é muito ineficiente, pode acontecer aqui a queima do elemento aqui, né, do elemento que vai, da resistência que vai aqui dentro. Tá ok, pessoal? Uma outra característica, essas dicas também valem para, né, esse novo produto nosso, a nossa 1100, que equipa o Ford Ka novo, né, e também o Ford Courier, tá? As características da peça Valclay, nosso conector ele é virado para cima, tá, pessoal? Aliás, melhor dizendo, fica na posição aqui vertical, enquanto que a peça original fica na horizontal. Isso não tem problema nenhum, tá, pessoal? É uma questão de projeto, tá? E as dicas técnicas que a gente acabou de passar aqui, da nossa 5525 de alumínio, para o motor Zetec Rocan flexível do EcoSport e do Fiesta, também vale para essa nossa 1110.100. Tá ok, pessoal? Sempre tomando cuidado, né, pessoal? Sempre verificando aquela mangueira que sai ali da carcaça do termostato e vai até o reservatório, ela se entope com muita facilidade, mesmo porque tem alguns redutores de pressão na parte interna dessa mangueira. Tomar muito cuidado com o radiador, se a parte inferior do radiador do veículo não está parcialmente obstruída, né? Isso aí acaba influenciando na troca térmica do líquido arrefecedor. A cada ciclo do motor, essa água começa a voltar mais aquecida ainda para dentro do bloco do cabeçote. Tá ok, pessoal? Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Arrefecimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077 ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Grande abraço.